Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Estamos na aula 2. Nesta aula veremos os requisitos tecnológicos para Big Data, o sistema de dados redundantes, processamento de dados em tarefas, o MapReduce e Bag of Words, que é um exemplo da utilização do MapReduce. Requisitos tecnológicos para Big Data. Em um sistema de computação tradicional, onde você tem um servidor e máquinas clientes que solicitam serviços a esse servidor, você pode cair numa situação em que o volume de dados que você tem para processar é tão grande que ou o seu servidor não processa esses dados, ou se processa, ele vai levar muito tempo para realizar essa tarefa. Você está então numa situação que é característica de um Big Data. Para isso, você precisa utilizar um sistema de computação distribuída, onde você tem uma coleção de servidores agrupados, formando um cluster, né? Cluster é um agrupamento de servidores. Esses servidores todos são denominados nós. Um ou mais desses nós atuam como mestre e os demais atuam como escravo. A função do mestre é dividir as tarefas em que os escravos irão executar. Temos aqui um exemplo, né? Você tem aqui um servidor de gaveta, né? Nesse servidor aqui você tem CPU, memória, disco, e essa gaveta, né? Esse servidor, ele fica em um rack formado por mais gavetas, né? Você tem um rack com diversos servidores. Esses servidores são conectados em uma rede dentro do próprio rack, né? Uma rede super rápida, uma rede de velocidade de gigabit. Então, todos os servidores dentro do rack podem se comunicar entre si. E você não fica com um rack só, você tem dezenas, centenas ou até milhares de racks. Esses racks se conectam entre si por switch ou mesmo por roteador. E então você passa a ter um data center com um sistema de computação distribuída, com diversos racks, cada rack com diversos servidores. O que pode acontecer num sistema de computação distribuído são falhas em um servidor, falha na comunicação dos servidores dentro do rack e falha na comunicação entre os racks. Se você vai utilizar esse tipo de computação distribuída para fazer o processamento do Big Data, você vai precisar de algumas garantias de que o seu sistema seja tolerante a falhas, né? Tem duas estratégias que são utilizadas. A primeira estratégia é você distribuir de forma redundante os arquivos entre diversos servidores em diversos racks e dividir o processamento em tarefas. Vamos explicar cada um deles. Sistema de dados redundantes. Os arquivos de dados são divididos em pedaços, geralmente de 64 MB, e cada pedaço é armazenado em pelo menos 3 servidores localizados em diferentes racks. Então imagina só, o mesmo pedaço é copiado 3 vezes em 3 racks diferentes. A localização de cada pedaço de um arquivo é armazenada no chamado nó mestre, que também é replicado para caso de falhas. Então, se um servidor falha, eu não preciso me preocupar, porque o dado que estava naquele servidor está replicado em mais 2 servidores, e o nó mestre sabe disso. Sistemas que utilizam esse tipo de arquitetura, né, de dados redundantes é o Google File System, o GFS, o Hadoop Distributed File System, né, o HDFS, o Cloud Store, entre outros. Esses aqui são os principais utilizados. Processamento de dados em tarefas. Nós temos o nó mestre que vai distribuir tarefas e dados para os diversos nós escravos. Então, o nó mestre passa para um determinado nó escravo um bloco de dados, né, de 64 MB e o algoritmo que ele vai processar. E aí ele faz isso para cada um dos nós nos diversos racks. O nó mestre reserva, acompanha o que o nó mestre faz. Esse sistema ele é tolerante a falhas.
Por quê? Porque se o nó mestre falha, o nó mestre reserva sabe o que ele havia solicitado e ele assume daí em diante. Nesse momento que o nó mestre reserva passa a ser um nó mestre, automaticamente um outro nó passa a ser o nó mestre reserva. Se um nó escravo tem uma falha, o nó mestre simplesmente pega o dado e a tarefa que foi passado para esse nó mestre e passa para um outro nó mestre executar. Se ocorre uma falha num hack como um todo, o nó mestre sabe o que foi passado para todos os nós escravos desse hack e repassa para um outro hack para outros nós executarem essa tarefa. Então nós temos aqui realmente um sistema que é tolerante a falhas. Utilizando esse sistema tolerante a falhas, foi criada uma modalidade de processamento chamada de MapReduce. Diversas atividades, diversos processamentos podem ser feitos utilizando essa modalidade de processamento. Nessa modalidade, nós temos alguns nós escravos que são chamados de mappers, porque eles realizam a função map. Um outro conjunto de nós é chamado de reduce, né? São os reducers, porque eles executam a função reduce, de reduzir. A função do nó map é criar tuplas, né? Tuplas são pares de valores, onde o primeiro valor é uma chave, K aqui representa uma chave, key em inglês, e V é um valor, value aqui. Então você tem uma chave e um valor. Então os dados estão aqui, entram nos nós escravos, que são os mappers, né? Os mappers emitem uma chave valor. Cada um desses nós, mappers, emite um monte de tupla, né, para cada dado que ele recebe, do tipo chave e valor. É claro que isso vai depender do processamento que você vai fazer. Essas tuplas de chave e valor são passadas para o nó mestre, realiza a função de ordenar essas chaves e agrupar os valores, formando uma nova tupla, em que você tem aqui a chave e uma lista de valores. Esta chave com essa lista de valores é passado para os diversos nós que vão fazer uma redução. Redução aqui é fazer alguma operação aritmética em cima desses valores, gerando um único valor. Pode ser uma soma, um produto, né? Pode ser a média aritmética, o desvio padrão. Então a redução pega esse conjunto de valores e reduz para um valor só. Finalmente, esses valores são combinados, ordenados, classificados e enviados para o usuário como sendo a resposta do seu processamento. O MapReduce ele é tolerante a falhas, porque além de utilizar dados redundantes, ele também trabalha distribuindo o processamento em tarefas. Então, se, por exemplo, um nó map falha, cabe ao nó mestre designar um outro nó escravo, né, para fazer a tarefa que esse map estava fazendo. Se um nó reduce falha, cabe ao nó mestre designar um outro nó reduce para assumir as tarefas que estavam sendo executadas nesse nó reduce. E se um nó mestre falha, cabe ao nó mestre reserva assumir as atividades que estavam sendo feitas pelo nó mestre. Então, o MapReduce trabalha de forma tolerante a falhas. Vamos ver um exemplo? É o chamado Bag of Words. Bag of Words, ou sacola de palavras, é um tipo de processamento em que estamos interessados em tratar as palavras de um texto. Então, neste exemplo, você joga todas as palavras separadamente dentro de um saco, processa e recebe como retorno a frequência com que essas palavras ocorrem. Lembrando que apenas contar a frequência é uma das coisas que podemos fazer com a Bag of Words. Então, como exemplo, eu coloquei aqui o arquivo 1.txt com um texto. Pedro gosta de assistir filmes e Maria gosta de assistir novelas.
E um outro arquivo, o arquivo 2.txt, com o texto: Pedro também gosta de assistir jogos de futebol. Esses dois arquivos de texto poderiam ser enormes, com vários terabytes de tamanho. Esses arquivos são enviados para mappers, né? Os mappers receberiam pedaços de 64 megabytes, né, de texto, mas como esses textos são pequenos, vamos supor que cada mapper recebeu o arquivo inteiro. Esse mapper vai emitir uma tupla, que é formado por uma chave e por um valor. A chave é a palavra e o valor é o número 1, indicando que Pedro ocorreu uma vez. Gosta ocorreu uma vez. Então, para cada palavra, ele emite uma tupla, onde a chave é a palavra e o valor sempre será 1. O segundo mapper faz a mesma coisa. Essas tuplas desses dois mappers são então enviadas ao nomestre. O nomestre emite uma tupla do tipo palavra e uma lista de valores, onde a palavra é o resultado do agrupamento das tuplas que tinham a mesma chave. E o valor é o valor que essas tuplas tinham. Então, por exemplo, assistir. Vamos dar uma olhada? Assistir aparece uma vez aqui, a segunda vez aqui e a terceira vez aqui. Então, nós temos a palavra assistir, a chave assistir 3 vezes. Essas 3 chaves são agrupadas numa única chave e os valores irão formar a lista, 1, 1 e 1. Da mesma forma para as demais palavras, né? Então, nós temos novas tuplas formadas pela palavra e pela lista de valores que eles assumiam. O nomestre envia essas tuplas para os nós reducer, que vão realizar uma soma em cima desses valores, emitindo uma nova tupla, agora formada pela palavra e pelo total. Então, assistir 3, de 4 vezes, e assim por diante. Nós temos então o resultado desse processamento do Bag of Words. O Bag of Words não serve apenas para isso. Essa aqui foi um exemplo muito simples do seu uso. Você pode, utilizando o Bag of Words, classificar documentos de acordo com algum assunto. Você pode classificar e-mails, identificar se algum e-mail é spam ou não, entre outras coisas. É isso, pessoal. Então, leia a apostila desta aula, faça os exercícios propostos, assista às próximas aulas e conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!